sequência de mais do plenário do Tribunal Regional Eleitoral da Amapá e seus magistrados. Vendo o número legal, declaro aberta a o presidente 72ª do TRE, sessão judiciária ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Hoje é dia 13 de novembro de 2024, exatamente 16 horas. Na tela, no E canto já superior, logo do TREP, no submeto canto a inferior, janela de apreciação vídeo com intérprete. do nosso colegiado a ata da sessão anterior, perguntando se há alguma objeção. Não havendo objeção, declaro aprovada a unanimidade. Em julgamento, o número 1 da pauta, embargos de declaração nos embargos de declaração na representação especial número 0601-542, de relatoria do juiz Normande Souza e origem Macapá. Os embargantes são Silvia Nobre Lopes, Partido Liberal, Diretório Nacional, e os embargados Ministério Público Eleitoral, Evandro Costa Milhomem e Partido Democrata Trabalhista, PDT. E o terceiro interessado é Jorielson Brito do Nascimento. Então, o relator está com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas, colenda procuradora. Os embargos aqui são os segundos embargos opostos por Silvia Nobre Lopes e o primeiro do Partido Liberal. Eu faço um relatório, aliás, o relatório é até um pouco extenso, porque eu menciono os pontos todos que a Silvia apresenta, mas que, basicamente, no mérito mesmo, é só uma resistência em aceitar a decisão. Ela aponta equívoco no julgamento, diz que teria deixado de analisar os pedidos de chamamento ao feito à ordem, quando, na verdade, a própria matéria, como vocês virão, está mencionada por ela. Esses embargos são da Silvia, tem os embargos do PL. O PL vem discutindo que tem legitimidade para intervir como assistente simples, alega que teria havido omissão quanto à não declaração de nulidade da intervenção de assistente, que é a assistência feita por Evandro Milhomem e o partido PDT. Então, basicamente, é isso no relatório. E aí eu trago também os argumentos que vieram nas contras-razões de Evandro Milhomem, sendo que ele também alega que teria havido intempestividade daqueles embargos. Eu vou mostrar que não há. E as considerações do Ministério Público Eleitoral, e que aduz que nenhum dos dois embargos devem ser acolhidos e realmente não serão. Basicamente é isso. Eu vou me poupar da leitura, porque é uma leitura extensa, relatório. E se for permitido... Eu pergunto se algum colega tem dúvida quanto ao relatório. Carmo Antônio? Não, o relatório foi disponibilizado. Inclusive, a todos. Doutor Normandes disponibilizou, né? Isso, está disponível aqui. Então, se está compreendido, eu passo a palavra ao Ministério Público Eleitoral para atuar como fiscal da lei. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos julgadores, o Ministério Público Eleitoral reitera os termos do parecer. Ok. Novamente com a palavra, o ilustre relator. Então, senhor presidente, sobre os embargos de Silvia, eu antecipo que os mesmos são totalmente descabidos. A própria embargante, em suas alegações, deixa claro que o tema foi abordado e decidido pela relatora. Lembrando que antes esse processo estava sob a relatoria da doutora Paola. Alegou assim, entre aspas, né? Abre aspas, de forma genérica, de uma só vez, a relatora decide sobre o chamamento do feito à ordem, juntamente com outras petições, da seguinte forma, e ela transcreve. Inicialmente, necessário esclarecer que eu já estou lendo, então, a decisão que foi tomada no tribunal, pelo tribunal.
Silvia Nobre Lopes, conquanto tenha tido a oportunidade de apresentar toda a matéria relativa à suposta nulidade de atos processuais por ocasião dos embargos de declaração, deixou transcorrer o prazo legal do recurso para, em 3 momentos posteriores e, portanto, inoportunos, conturbar a marcha processual por meio do protocolo de 3 petições intempestivas e incabíveis, diante da incidência da preclusão. Continuou no voto e disse assim: o que se verifica nos autos é tão somente a juntada de petições desacompanhadas de qualquer indício substancial que pudesse permitir a relativização da preclusão, para que se conheça dos pedidos. Ou seja, isso aqui foi votado, foi julgado, não há omissão. O que a Silvia tem aqui é uma mera resistência em aceitar. Então, em recurso próprio, que seriam os embargos, né? O recurso ordinário é que teria que se discutir. Então, resta evidente que os embargos foram manejados com o intuito único de protelar ainda mais o andamento processual, como o embargante já tem feito e demonstrado durante toda a tramitação dos presentes autos, criando óbices à execução da decisão que lhe cassou o diploma. Eu faço tal afirmação calcado no fato da recorrente ter protocolado 3 petições nitidamente consideradas procrastinatórias pela então relatora dos autos. Os fatos alegados são considerados preclusos de forma expressa e, pasmem, citados na petição de recurso deste embargo, do próprio autor embargante. Ou seja, de forma inequívoca, é condição para se afastar qualquer alegação de omissão. Desta forma, as demais alegações constantes dessas petições não devem ser avaliadas neste julgamento, em razão do reconhecimento explícito da preclusão, já declarado e acolhido à unanimidade quando do julgamento dos embargos anteriores, sob pena de revolvimento da matéria já julgada pela Corte, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Então, por tais motivos, eu rejeito os embargos declaratórios de Silvia, protocolizados por Silvia, e, se mostrando recurso totalmente com o intuito de protelar a marcha do processo, e é o segundo, né, são os segundos embargos que ela apresenta, eu vou aplicar a multa de 1 salário mínimo por reconhecer essa natureza protelatória. Assim eu faço, seguindo até outros julgamentos nossos aqui, que a partir dos segundos embargos improcedentes, a gente considerou cabível de multa. É assim que eu voto na parte dos embargos da Silvia. Os da Silvia. Isso. Eu penso que a gente vota esse e eu continuo para negar os outros. Os outros, né? Os outros. Isso. Então vamos para o outro, que é do PL. Também afasto de plano o argumento de impossibilidade, porque o PL alega que Milhomem e PDT não poderiam insurgir-se por meio de embargos de declaração, embargos já julgados no último acordo. E ele estranhamente pede isso usando da mesma natureza para se fazer embargante aqui. Para admitir o embargante como parte e assim poder apresentar este recurso, por óbvio que se deve seguir o mesmo entendimento firmado para apreciar os embargos apresentados pelos assistentes, acolhidos pela juíza Paola, sob pena de tomarmos decisões diferentes para os fatos semelhantes. Quanto à impossibilidade dos assistentes recorrerem por motivo já aceito pela parte principal no mérito da pretensão inicial, também não merece prosperar. Nesse sentido, o Ministério Público Eleitoral apresentou sua concordância com a retotalização dos votos aventada por Milhomem, afirmando que seria necessário realizar tal procedimento para dar efetividade ao que dispõe o Código Eleitoral no artigo 222. E diz claramente, assim é necessário acolher os embargos do PDT e integrar o acordo para explicitar a aplicação do artigo 222 do Código Eleitoral, sendo inviável a transferência dos votos para o partido pelo qual a candidata cassada foi diplomada. Essa foi a decisão. Portanto, nesse ponto, não existe omissão a ser esclarecida, muito menos equívoco da decisão prolatada ao acatar o pedido de recontagem dos votos. Tendo em vista ser os primeiros aclaratórios manejados, né? E também por não evidenciar que fosse só o objetivo de procrastinar a marcha do processo, neste caso eu não reconheci caráter protelatório, como tinha requerido o MPE. Nessa parte eu divergi do MPE. São os termos pelos quais eu rejeito os embargos de declaração também movidos pelo PL.
Com meu voto, excelência. Pois não. Então, o ilustre relator conheceu de ambos os Desembargador embargos, Carmo Antônio. rejeitou ambos os embargos Exatamente. e impôs multa em relação à embargante Silvia Nobre Lopes. Isso. Vota o juiz Rivaldo Valente. Senhor presidente, eminentes pares da Procuradora Regional, ilustres advogados presentes. Foco no juiz Givaldo Valente, ele é branco de cabelo Senhor esparso, presidente, grisalho, para otimizar até o justiça julgamento, laterais, o meu voto tem duas laudas. Grisalha e traje toga preta. Ele está muito de acordo com o que o eminente relator agora há pouco determinou no seu voto, né? Enfrentando todas as questões relativas aos embargos de Silvia Nobre, e são 4 questionamentos que ela faz: chamamento do feito à ordem e análise da interpretatividade, competência para análise do pedido de correção parcial, a utilização do depoimento não judicializado e o depoimento de Nelson, motorista da embargante. Então, esses pontos eu estou enfrentando nos embargos, no meu voto, e ele está de acordo com o que foi apreciado no voto do relator. Da mesma forma, também nos embargos do Partido Liberal, que ele defende a legitimidade como assistente simples, né, e, ao mesmo tempo, questiona a legitimidade de outro partido. Então, também está no mesmo sentido. Ele apresenta 2 pontos, que é justamente a legitimidade e a anulação dos votos de recálculo do coeficiente eleitorais. Eu concluo, senhor presidente, que os embargos, na realidade, eles opostos por Silvia Nobre e pelo Partido Liberal, eles buscam apenas rediscutir a matéria já decidida, sem que se verifique qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acordo impugnado. Então, diante disso, senhor presidente, eu acompanho integralmente o eminente relator, inclusive a multa proposta no voto do relator. Como vota? Como vota o juiz Anselmo Gonçalves? Senhor presidente, eminentes pares, senhora Procuradora Regional Eleitoral, senhores advogados, eu acompanho integralmente o voto do relator. E como vota a juíza Tina Souza? Senhor presidente, eu acompanho o relator igualmente. Decisão: o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, à unanimidade, conheceu dos embargos e os rejeitou com imposição de multa à embargante Silvia Nobre Lopes. Eu pergunto se há mais alguma matéria a ser julgada nessa sessão. Não havendo, então, eu agradeço a presença de todos e todas e declaro encerrada a presente sessão. E a imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário, Tribunal Regional Eleitoral da Amapá e seus magistrados.